Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam se cuidando, aproveitando um pouco a família, se divertindo e estudando um pouco, é claro. Não pode deixar de estudar, hein? Então, na aula de hoje, nós vamos começar o capítulo 5, que é referente à potenciação e radiciação. Aula de matemática, tá? A melhor aula de todas. Os outros tios que me perdoem. Então, vamos lá. Potenciação. O que é isso? O que vocês lembram quando eu falo de potenciação? Potência. Então, vamos ao conceito. É uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, para escrever o número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. A elevado a n. Isso aqui, gente, é uma formazinha geral, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas a gente vai fazer com números mais na frente, tá? Então, isso aqui é uma fórmula geral, digamos assim. Então, eu tenho A elevado a N. O que quer dizer? Que o A é repetido várias e várias e várias vezes, por N fatores, ou seja, muitas vezes. Ou seja, também vai depender do número que vai ter lá. Vamos prosseguir para um exemplo numérico que fica bem melhor de ser visualizado. Aqui eu vou explicar novamente sobre essa figura e lembrando que o valor de A ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque não faz sentido zero elevado a qualquer número porque vai dar zero, tá? Então vamos lá. O A nesse caso é a base, ou seja, o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. O N é chamado de expoente, ou seja, indica o número de vezes que o número da base é multiplicado. Ou seja, agora temos um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 3, é assim que eu vou ler. Então, se eu tenho 2 elevado a 3, isso quer dizer o quê? Que o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo por 3 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, chegamos ao resultado. Isso quer dizer o quê? Que 2 elevado a 3 é igual a 8. Certo? É assim vocês vão proceder em todos os exercícios de potenciação. Para resolver potências é dessa maneira. Propriedades da potenciação. Primeira propriedade. Toda potência com expoente igual a zero, o resultado será sempre 1. Vamos ao exemplo. 5 elevado a zero é igual a 1. Se eu tivesse 10 elevado a zero, seria igual a 1. Se eu tivesse 1 milhão elevado a zero, seria igual a 1. Então, quando eu tiver um expoente igual a zero, o resultado sempre vai ser 1. Aproveitem e já vão aprendendo essas regrinhas, porque elas vão ser muito importantes para vocês estarem utilizando sobre potenciação. Segunda, toda potência com expoente igual a 1, o resultado sempre será a própria base. Vamos ao exemplo. 8 elevado a 1 é igual a 8. Por quê? Porque o 8 só está sendo multiplicado, digamos assim, uma vez. Ou seja, é o próprio 8, tá? Terceira propriedade. Quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será negativo. Ó, vamos ao exemplo. Eu tenho menos 3 elevado a 3.
Ou seja, eu tenho um expoente ímpar e um número negativo, no caso, menos 3. Aqui é a importância do parênteses, tá? Vocês vão ter que estar utilizando. Então, eu vou repetir o menos 3 vezes. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O que acontece? Por que que o resultado vai dar negativo? Porque é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Porque menos por menos vai dar mais, então fica mais 9. Mais 9 vezes menos 3 fica 3 vezes 9 são 27. Só que o 9 era positivo e o 3 é negativo. Então, mais por menos fica menos 27. Quando eu tiver um expoente ímpar, o resultado sempre será negativo. Se fosse par, daria positivo, tá? Vamos decorando, vamos aprendendo e revendo. Propriedades da potenciação, a segunda parte. Quando a base for negativa e o expoente par, o resultado será positivo, que foi o que eu falei anteriormente, ó. Vamos aqui. Eu tenho um menos 2 elevado a 2. Então, eu repeti o menos 2 duas vezes. Aí, eu fiz o quê? O jogo de sinal. Menos por menos, mais 2 vezes 2 dá 4. Então, observem o que acontece. Eu sempre vou estar fazendo jogo de sinal. Foi isso que eu fiz lá. Só que quando o número for ímpar, o expoente, o número vai dar negativo. E se for par, vai dar positivo. Lembrem-se disso. Quando o expoente for negativo, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai inverter-se a base, ou seja, mudar, né? Quem estava em cima vai para baixo, quem estava embaixo vai para cima. E muda-se o sinal do expoente para positivo. Então, vamos ao exemplo para ficar melhor de ver. Eu tenho o quê? 2 elevado a menos 4. O que acontece? O 2 aí, ele é uma fração, vocês sabem disso. Só que o denominador dele é o quê? É 1. Então, quando eu inverter 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2, que é exatamente o que acontece aqui. Ficou 1 meio elevado a 4, porque o expoente era o 4, ele era negativo, quando eu inverti, ficou positivo. Resolvendo 1 meio elevado a 4, dá 1 sobre 16, tá? Por quê? Porque eu vou multiplicar 1 vezes 1 meio, porque eu vou multiplicar 1 meio 4 vezes. Aí 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E 1 eu vou repetir, né? Porque 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Isso aqui é que vocês têm que lembrar de como multiplica frações. Não se esqueçam, vocês têm que dar uma olhada se vocês não estão lembrados. Sexta propriedade. Nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados aos expoentes. Ó, vamos ao exemplo. Pronto. Aqui, ó. 2/3 elevado a 3 fica da seguinte maneira. O 2 fica elevado a 3 e o 3 lá embaixo também fica elevado a 3. Então, o que acontece? Fica 2 vezes 2 vezes 2. E embaixo fica 3 vezes 3 vezes 3. Aí, você vai fazer a multiplicaçãozinha normal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E embaixo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Então, é assim que você vai fazer quando eu tiver. Foi a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Mas por que permaneceu 1? Porque 1 vezes 1 é 1. Diferente daqui, que é 2/3. Então, eu multipliquei todo mundo com o mesmo expoente, tá? Multiplicação e divisão de potências. Então, aqui nós vamos estar vendo, ó. Na multiplicação das potências de bases iguais, ressaltando, são bases iguais, mantém-se a base e soma-se os expoentes, tá? Bases
iguais. Se for base diferente, é outra coisa, tá? Então, vamos à formulazinha geral. A elevado a x vezes a elevado a y. Observem que tem a mesma base, que é a. Vai ficar igual a elevado a x mais y. E vocês resolvem. Agora, vamos a um exemplozinho numérico para ficar melhor. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. O que acontece? Eu vou repetir a base, que é o 5, e vou somar os expoentes, ou seja, 2 mais 3. Vou repetir a base e vou somar. 2 mais 3, 5. Então, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 5, tá ok? Já na divisão das potências de bases iguais aqui, novamente, mantém-se a base e subtrai-se os expoentes. Vamos ver? Aqui é uma formulazinha geral, tá? A elevado a x dividido para a elevado a y. Então, fica igual a, repete a base, e subtrai os expoentes, x menos y. Pode ser que os dois sejam iguais? Pode, mas aí vocês sabem que vai ficar elevado a zero. E qualquer número elevado a zero vai dar 1. Então, vamos ao exemplo. Eu usei os mesmos números, né? Mas para vocês verem como fica diferente. 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. Isso vai ser igual. Repete a base, que é 5, e subtrai os expoentes. 3 menos 2. Igual a 5, que é repetindo a base, e subtraindo. 3 menos 2 fica 1. Então, 5 elevado a 3 dividido para 5 elevado a 2 é a mesma coisa de 5 elevado a 1, que vocês sabem que vai dar 5. Multiplicação e divisão das potências da mesma base. Quando a base está entre parênteses e há outro expoente fora, potência de potência, que ela é chamada, mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. A elevado a x elevado a y. Três elevado a 2 elevado a 5. Eu vou pegar e vou multiplicar os expoentes. A base vai permanecer, que é 3, e vou multiplicar. 2 vezes 5. Então, repete a base, 3, e multiplica 2 vezes 5, dá 10. É assim que é potência de potência. Outro exemplo. 2 elevado a 3 elevado a 2. Então, eu vou repetir a base, que é 2, e vou multiplicar os expoentes, que é 3 vezes 2. Ou seja, isso é igual a 2 elevado a 6. Potências de base 10. Observe esses dois valores que podem ser escritos do seguinte modo. 500 milhões, aqui é com todos os zeros escritos. 150 milhões, também com todos os zeros escritos. Agora, veja como esses mesmos números podem ser escritos quando se utilizam potências de base 10. 500 milhões é igual a 5 vezes 100 milhões. Em potências de base 10, vai ser 5 vezes 10 elevado a 8. Por que elevado a 8, tia? Porque se você contar os 100 milhões, tem 8 zeros. Então, é por isso que é elevado a 8. No caso de 150 milhões, vai ser igual a 15 vezes 10 milhões. Ou seja, dá 150 milhões. Agora, em potências de base 10, vai ser 15 vezes 10 elevado à sétima potência. Por quê? Porque se vocês observarem, eu só tenho 7 zeros.
Então, em uma potência de base 10, o expoente indica o quê? Indica a quantidade de zeros existentes após o algarismo 1. Porque observem, eles foram multiplicados por um número que sempre tem um 1. Então, vamos mais um exemplo. Ó, eu tenho 1 milhão. 1 milhão tem quantos zeros? Tem 6 zeros. Então, se tem 6 zeros, eu posso escrever em potências de base 10. 10 elevado a 6. Aqui, no 100 mil, é igual a 10 elevado a 5. Por quê? Porque eu tenho 5 zeros. Atividade de casa. Então, pouca coisa. Página 6 e 7, questões de 1 a 9. Página 8 a 10, questões de 1 a 5. A questão do livro de atividade, vocês podem estar fazendo com calma. O inicial mesmo que eu peço que vocês façam é os do livro didático. O livro de atividade é quando vocês tiverem mais um tempinho, mas façam, não deixem de fazer, tá? Então, estudem, por favor. Então, por hoje era isso. Obrigada. Espero que vocês estejam bem. E não se esqueçam, fiquem sempre em casa, o máximo possível. Até a próxima aula.